Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem na medida do possível, espero que todos estejam bem e peço a Deus que todos possam estar bem, né? Mesmo com os problemas, dificuldade da vida, essa doença assolando o mundo, mas a gente tem que procurar estar bem, né? E eu tenho um assunto hoje muito interessante. Hoje a gente não tem receita, hoje a gente tem, conversa, bate-papo. Deixa eu me aproximar mais de vocês. Eu passei um tempo atrás na minha vida muito difícil, muito difícil. Muita gente não conhece, não sabe a história. Eu não pude contar a minha versão da história, a minha parte, né? E foram momentos que eu vivi de terror. Quando você acredita em alguém, quando você acha que você tem um amigo de verdade, e esse amigo não te decepciona. Eu sempre tinha assim um pé atrás. Amizade entre mulher e homem não existe, isso daí não é bom, não é legal, né? Mas eu achei que eu tivesse um amigo. Então, quando essa pessoa se aproximou de mim e disse que gostou de mim, e eu falei, não, eu sou uma pessoa casada, tal. E ela continuou insistindo, eu não, 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 até que ela desistiu e falou, não, então a gente vai ser só amigos, né? Falei, beleza, amizade só. Então eu acreditei nessa amizade, mas o meu casamento não estava bem, não estava. E eu decidi que eu queria deixar meu casamento, eu queria terminar, fiz do jeito errado, da pior forma possível. Então, quando essa pessoa chegou para mim e falou assim, fica na minha casa é grande, minha filha tá grávida, tem o quarto dela, tem a minha tia, tem o quarto dela, tem o meu quarto, e você pode ficar no quarto da minha filha, que tá grávida. E ele falou o nome da filha, falou a idade, que a casa era grande, ele tinha um irmão, falou várias coisas. Eu acreditei. Nossa, o cara... Por que eu acreditei? O cara era funcionário de uma agência humanitária internacional, que já tinha ganhado o Prêmio Nobel da Paz. Então, era uma pessoa acima de qualquer suspeita. De qualquer suspeita. Então eu comecei a achar que ele era meu amigo realmente, que eu tinha um amigo. E, na verdade eu não tinha esse amigo. Eu só fui descobrir quando eu cheguei lá. E que a casa era grande, eu ficaria no quarto da filha e cheguei lá, não tinha nada disso. Não tinha o quarto da filha, não tinha a casa grande, não tinha a tia, não tinha nada disso. Era uma kitnet, disse a kitnet, um lugar bem apertado, precário. E a filha dele existia sim, estava grávida, mas não vivia com ele. E não tinha essa tia, era uma senhora, uma vizinha que morava na casa ao lado. Que eu calculo dele ter colocado como tia, né, na cabeça dele, né. Então eu passei na mão de um psicopata. E é algo que eu não desejo para ninguém. Porque ele tira tudo de você. E os psicopatas, eles têm uma chamada tríade. São 3 características que eu pude pesquisar na internet. São 3 características que definem a maldade.
E uma é maquiavelismo, são maquiavélicos. A outra é o narcisismo. E a outra é a própria psicopatia, né? E o psicopata, eles são excelentes, exímios mentirosos. Não sentem remorso, não têm sentimentos, não sentem empatia por ninguém, é tudo uma farsa. Eles conseguem manipular as pessoas ao ponto das pessoas acreditarem, porque eles são excelentes mentirosos. E eu passei por quase 2 meses na mão de um psicopata. E chegando lá, né, vi que não era nada daquilo, ele foi e falou para mim o seguinte: você vai viver aqui, você vai ficar aqui, porque agora quem controla a situação sou eu. Você tem filho, você tem família, você tem casa. Então ele sabia até meu endereço. Ele falou o meu endereço. Tudo bem, ele trabalhava nessa agência e eu fazia curso nessa agência. Então ele deu o meu endereço completo, CEP, rua, tudo. E como ele usava de muita mentira, para me amedrontar e continuar lá, eu era mantida em cárcere privado, mas era um cárcere privado que eu podia sair para fazer o curso, mas eu não podia relatar para ninguém o que estava acontecendo comigo. Porque se eu relatasse, a minha família seria morta. E eu lembro que ele dizia assim, ele fixava bem os olhos e dizia assim: não sobra ninguém, eles matam até o cachorro. Na época eu tinha até um cachorro, né? Então, eu medo, meu filho, sou um rapaz, que mãe quer ver uma covardia, um sofrimento? Eu tinha meu irmão, minha mãe morando nos fundos da minha casa, e eu me preocupei com a minha família. Então eu tinha que fingir que tudo estava bem, que tudo estava ótimo e que tudo estava maravilhoso, porque essa era a condição para minha família viver, né? Então era ameaça de tudo que é forma. Na primeira vez, na primeira noite que eu estava lá na casa dele, ele pegou uma arma. Eu não conheço revólver, não conheço arma, eu sei que era grande, de cor prata. De cor prata, mas tinha um chão de tambor, né? E ele me mostrou aquilo e ficava rodando aquilo, rodava, para me ameaçar. E depois foi uma outra preta pequena, que eu também não sei, algo diferente. Eu não sei, eu não explico, eu não sei entender de arma. Sei que era uma outra pretinha, curta. E ele dizia para mim que ele participou daquela chacina que aconteceu no Nova Iguaçu, que muita gente foi morto aleatoriamente, e eu não sei se descobriram quem são assassinos, eu não sei. Ele dizia que tinha feito, fazia parte dessa quadrilha, dessa gangue, e que fez parte dessas mortes, dessa chacina em Nova Iguaçu. E eu fiquei com mais medo ainda. Falei, meu Deus, esse homem é um monstro. Então ali todo dia era ameaça. Se eu fosse pro curso, eu tinha que ficar quietinha, falar bem dele, eu tinha que ser a amiga dele, eu tinha que ser a companheira, eu tinha que ser... Não, ele é acima de qualquer suspeita, ele é bom demais, eu jamais poderia falar que ele era mau. Se você fugir, a sua família vai morrer. Se você procurar ajuda,
a sua família vai morrer. E ele dizia que tinha um primo que tinha um apelido chamado Jacaré. Ele dizia que o cara só matava com serra elétrica. Eu acreditei nisso tudo, gente, acreditei nisso tudo. Hoje eu penso como eu fui idiota, como eu fui burra, mas as palavras dele eram tão sérias, era tão cheias de ódio, o olhar dele, que eu acreditei naquilo tudo. E toda vez que eu tivesse que falar com um advogado, porque eu estava saindo meu divórcio, que eu tinha que falar com o advogado, ou com meu ex-marido, ele estava sempre do meu lado. Eu tinha que falar, responder coisas que eu não queria. Eu tinha que mostrar que eu estava bem, estava feliz, estava maravilhosamente ótima, sabe? Vivendo uma lua de mel, vamos dizer assim, uma lua de mel, né? Tão grave que era. Então, todo dia ele chegava e dizia assim para mim: se eu me resfriar, uma tosse, não vai prestar. Eu já sabia que era uma ameaça. E teve uma vez que ele falou que teve uma pessoa no trabalho que apontou a arma para ele e que a pessoa era morena igual índio. Ele foi inventando um monte de história, eu acreditei em tudo, porque eu morria de medo, eu estava apavorada. E eu queria pedir ajuda e eu não conseguia. Eu fiquei magra, já estava fazendo a dieta, eu fiquei magra igual caveira, eu passei fome, eu passei sede, eu passei frio. Eu me sujeitei a muita coisa, com medo de perder o meu filho, sabe? A minha família. Eu imaginava as coisas acontecendo, porque todo dia ele apontava aquelas armas e girava aquele tambor, ou manuseava a outra, que eu não sei como é que é, uma era preta, outra era prata, e todo dia tinha uma ameaça. Todo dia tinha uma ameaça. Não adianta você fugir, não adianta você contar para vizinhos, não adianta você fazer nada, porque eu sei aonde a sua família vive. Eu sei cada um deles. E eu tinha que representar, eu tinha que mostrar que estava tudo bem. A minha família tinha que conhecer essa parte, que estava tudo bem. Mas não estava, eu estava sofrendo, eu chorava. Eu comecei a entrar em depressão. Eu comecei a ter um pavor tão grande que eu gritava. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo de dormir, porque ele dizia que ele era até bruxo. Não que eu tivesse medo de feitiçaria, mas a maldade dele era tão grande, ele conseguia manipular tanto as pessoas que as mentiras dele pareciam verdade. E ele dizia que era bruxo, né? Então, essa vizinha que disse que era tia, conversando com ela pelo muro, ela disse assim: ele é tido como bruxo. Mas eu não sei se ele que contou essas mentiras para ela também, ou se realmente tinha alguma coisa ali, porque a família dele era de macumba, gente de centro espírita. Eu não tenho contra ninguém. Assim, eu tenho nada contra pessoas espíritas, pelo contrário, eu conheço pessoas espíritas, me dou com pessoas espíritas, gosto, né? Mas eu respeito a religião, mas ele dizia que era disso, né? Então, eu acredito que seja isso que fez ela falar isso para mim. Então, eu acreditei. Então, não tinha um dia que eu não tivesse uma ameaça. Eu dormia à base de ameaça, eu acordava à base de ameaça. Quando eu dormia, tinha momentos que ele não deixava nem eu dormir, porque eu falava: eu quero ir embora. Ele dizia: você não vai.
E ali ele não deixava dormir. E eu tinha medo de dormir, dele fazer alguma coisa comigo. Ele dizia, você não vai. Sabe por que você não vai? Porque quem manda sou eu. Eu é que mando. Aqui é o meu lugar e você está no meu território. Sabe, o psicopata, ele tem essa manipulação, ele tem essa mentira, ele tem o cinismo, ele quer ser o centro das atenções, ele tem a parte dele de ser maquiavélico, ele consegue manipular o sentimento da pessoa ao ponto dela sentir medo e acreditar num monte de mentira. E ele falava com tanta ênfase aquilo tudo que eu tinha pavor, tinha medo. Mas eu tinha que fingir que eu estava feliz. Eu tinha que rir, eu tinha que brincar. E passava fome, frio, sede, sabe? Eu não tinha o que comer. Eu sei que foi momentos muito difíceis na minha vida. Então foram quase 2 meses, faltou pouca coisa para 2 meses. Eu vivi com um psicopata. Perdi a minha família. Meu filho não me perdoa. Meu filho nunca quis ouvir a minha parte. A minha família, eu não cheguei a contar muita coisa. Uma irmã minha, eu cheguei a contar um pouco mais de detalhes. Mas as pessoas não acreditam, sabe por quê? Porque eu tinha que mostrar felicidade. Meu medo é que acontecesse alguma coisa com a minha família. Será que tal do jacaré vai vir com a motosserra e vai matar minha família em pedaços? Será que essa gangue de homens que assassinou pessoas em Nova Iguaçu, que ele faz parte, vai vir atrás da minha família, meu filho, de todos? E isso me deixava aterrorizada, pânico. Eu não podia contar para ninguém, eu tinha que dizer que eu era feliz, que eu estava ótima, entendeu? Só que eu não estava. Hoje eu sofro, hoje eu tenho depressão profunda, vivo à base de remédio. Eu uso remédio para depressão, para ansiedade. Hoje eu me sinto destruída porque eu acreditei, eu caí nas mãos de um psicopata. E para mim conseguir sair das mãos desse psicopata, eu tive a ajuda do Dudu. Eu estava no estágio, na posse, e tinha bloqueado o celular. E eu não podia deixar o celular bloqueado muito tempo, porque minha mãe às vezes ligava, né? Então eu tinha essa preocupação, minha mãe ligando pra gente. A minha irmã Maria não tinha telefone e ela estava junto comigo. E a gente fazia o estágio na posse. Então, para falar alguma coisa, eu tinha que estar com o telefone ligado. Então, o celular toda hora tocava e eu não atendia. E aquele monte de ligação daquela criatura horrorosa, ridícula. E o Dudu falou assim, por que você não atende o telefone? Aí eu expliquei para ele a situação. Aí passou. Aí ele me convidou, Dudu. Isso eu já tinha conseguido sair da casa dele com a intenção de conquistar meu filho. Eu falei assim, eu vou conquistar o meu filho. Eu volto. Então eu tive que agir como ele. Eu falei, eu vou conquistar o meu filho. Depois de conquistar meu filho, eu volto. Ele, você volta? Eu falei, volto, com certeza. Volto sim. Volto e a gente vai ser muito feliz. Então eu comecei a agir como ele. Porque eu comecei a ver as coisas. Teve um vizinho que me chamou e falou assim, dona, esse homem é perigoso, toma cuidado. Então eu comecei a juntar tudo. Até então eu acreditava
no poderio dele, da maldade, eu falava assim, não, eu posso lutar com ele, mas eu tinha medo ainda. Então, quando eu consegui, com essa desculpa de querer conquistar meu filho, eu consegui sair. Eu não dormi uma noite antes de sair de lá. Eu não dormi uma noite. E para mim sair de lá, para mim pegar as minhas coisas, foi algo incrível de Deus. Apareceu um colega dele lá, tinha sempre uma cara muito fechada, muito feia, assim. É um rapaz novo, cara muito fechada. Não posso falar o nome dele, mas ele se dizia policial militar. Falei, pô, policial militar, amigo desse homem que é um marginal, beleza, né? Tudo bem. Aí o rapaz esteve lá por 2 vezes. Aí na segunda vez que o rapaz foi, eu tava chorando muito. Aí eu atendi pela janela e falei assim, o que o senhor deseja? Ele falou, não tá aí? Eu falei, não. Ele, por que você tá chorando? Aí eu contei a história para ele. Eu quero ir embora, não quero viver aqui. Eu sou ameaçada. E interessante que naquela conversa ali que eu tive rápida com esse rapaz falou para mim que eu odiava PM. O rapaz era PM. Eu fiquei sabendo ali, o rapaz era PM. Eu não sabia de nada. Então o rapaz falou assim, ela odeia PM, que por ela via todo mundo morto. Então por isso que o rapaz me olhava com raiva, cara fechada. Eu não entendia que ele chegava lá com aquela cara fechada. E aquela cara fechada era para mim, porque para ele eu odiava PM. E eu nunca falei nada disso, eu não sabia nem que ele era PM. Então quando eu contei isso para ele, ele falou assim, esse cara é louco, esse cara é louco. Ele, dona, eu vou te tirar daí. Arruma tuas coisas que amanhã eu te pego. Quando eu contei para ele, eu vou embora, vou conquistar meu filho, que eu tinha que ter essa saída, né, para conquistar meu filho, para ele não ter que vir atrás de mim. Então, quando eu falei que ia sair, que o rapaz ia pegar as minhas coisas, ele recuou, porque sabia que o rapaz era policial. Ele falou, esse cara tá errado, esse cara tá cometendo um crime. Isso não pode. Esse cara é maluco. Mas eles eram amigos, né? Mas o rapaz era um cara sensato. E eu passei aquela noite todinha acordada porque ele não me deixou dormir. Eu não conseguia fechar o olho. Era uma tortura. Eu era torturada 24 horas. Eu passava por tortura, porque ele dizia, se eu me resfriar, se eu adoecer, se eu tropeçar, se eu quebrar uma perna, um dedo, a sua família morre. Isso era todo dia esse tipo de ameaça. Então, quando eu consegui colocar na mente dele que eu só ia sair para ser o meu filho, para conquistar o meu filho, o amor do meu filho, que a minha paixão é meu filho. E esse rapaz me tirou de lá. Ele chegou lá com uma Kombi, pegou as coisas, botamos na Kombi. Ele não estava nesse momento, ele chegou, aí discutiu com o rapaz falou, você é louco, você está cometendo crime, você não se enxerga. O rapaz me trouxe aqui na minha casa e ele veio junto, porque até então eu tinha que manter a aparência de que eu tinha que voltar, que eu só estava vindo para minha casa porque eu iria conquistar o meu filho, entendeu? Então me deixou aqui, saiu, eu nunca mais voltei lá para poder fazer nada. Então quando eu consegui me livrar dele foi quando o Eduardo me convidou para um chá de panela da irmã dele, que tinha uma festinha e tal. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro para levar nada, não sei o que. Não, não tem problema não. Vamos lá, se você se distrair, a gente, colega ali, né, no estágio, no hospital da posse. E fomos. E o telefone tocou. Aí eu achei até que fosse minha mãe ou meu irmão, alguém assim, né? Porque a gente estava tendo um problema com o sobrinho. Mas não era não, era ele.
várias ligações, eu não atendia. Aí o Eduardo virou para mim e falou assim, eu posso atender? Eu falei, pode. Eduardo atendeu, falou com ele como um homem, o cara gaguejou, o cara ficou com medo, o cara tremeu. Então o Eduardo foi o anjo que veio na minha vida para me ajudar. E eu sou muito grata, Eduardo, por tudo que ele faz por mim. Tudo, 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 tudo. Por isso que eu estou começando a minha vida agora, depois de 50. Então o Eduardo me deu o que eu não tinha, porque eu não tinha nada mais. Eu perdi tudo. Eu digo para vocês, o diabo ele tira tudo da gente. Ele só veio com um propósito, matar, roubar e destruir. E o psicopata ele tem a tríade do mal. São 3 características. É doença mental? É. Mas pode também não ser. Né? Então a gente vê muito essa dúvida, né, entre psicólogos cristãos que leva para o lado da ciência, como também o lado da espiritualidade, né? Será que não é o demônio? Eu já acho que é tudo. Então, gente, essa é um pouquinho do que eu vivi. Tem muito mais coisa que não dá para falar, senão vai ficar um vídeo muito mais longo que já está. Então, eu vivi com um psicopata, mas eu consegui sair de lá. Hoje eu estou tentando me reerguer. Tem muita depressão. Tem dia que eu não tenho vontade nem de falar, nem de sair da cama, nem de sair do quarto. Não dá vontade nem de tomar banho. Eu era uma pessoa que eu tinha tudo. Não me faltava nada. Não que eu estivesse faltando, pelo contrário, eu tenho, porque o Eduardo me dá condições de, graças a Deus, o Senhor tem me provido muitas coisas boas na minha vida. Então a intenção de criar o canal foi também para distrair a minha mente, né? Desempregada, depressão, falei, vou distrair a minha mente, né? E vou tentar, quem sabe eu vou ser monetizado um dia, né? Aí eu até falo assim em casa que eu quero dormir Simone e acordar Dona Rúbia, né? Que é uma senhora, né, que tem um canal que conseguiu ser monetizada e teve bastante sucesso, né? Como outros também, né? Mas eu não sou de guardar nome, não. Né? Então eu agradeço as coisas que tem ao meu Deus do céu, porque o nome do canal Simone eu sou a Simone. O eu é o Espírito Santo, que é meu melhor amigo. E eu agradeço ao meu Deus do céu, ao meu amigo Espírito Santo e ao Eduardo, que está na minha vida, que está me ajudando, que está junto comigo. Ele chora comigo, ele ri comigo. Então é um amigo que eu tenho. Um amigo que eu tenho de verdade. De verdade. Então, gente, essa é um trechinho da minha história. Eu não posso entrar muito em detalhes, porque eu não posso dar nomes. A minha psicóloga até perguntou, por que você não foi para a polícia? Eu falei, eu tive medo. Eu tive medo. Mas esse cara era um psicopata, não ia te fazer nada, você ia estar protegida. Por isso não ia me proteger, não ia me proteger. A gente vê tantas mulheres morrendo aí com a Lei Maria da Penha, com documento de que o homem não pode se aproximar. Entendeu? Então eu tive medo, eu preferi entrar com isso, de que conquistar o meu filho e voltaria. Só que eu nunca voltei e tive a bênção de Deus colocar na minha vida o Eduardo para me ajudar. O Eduardo falou como homem, botou aquele cara para correr, ele tremeu, a voz dele gaguejava, ele viu que tinha um homem. Ah, isso foi tão bom.
E eu consegui ouvir, porque foi tão alto, não foi nem no viva voz, eu consegui ouvir tão alto que o Eduardo falou, e esse cara gaguejando. Gente, é difícil demais. Quem passou, quem está passando, que vive na mão de um psicopata ou um sociopata, é muito sofrimento, é muita dor. A pessoa precisa de ajuda, a pessoa precisa de compreensão, e muitas das vezes ninguém compreende. Sabe o que a pessoa diz? É safadeza. Ela foi porque quis, ela fez porque quis, ela ficou porque quis. Tá entendendo? Então, eu não tinha nem argumento. Eu não tinha nem argumento. Vou falar o quê? Se eu demonstrava uma coisa e passava outra. Entendeu? Então, eu digo para todos vocês que estão me ouvindo, se apegue à Bíblia. Ela que me mantém de pé. Ela que está me mantendo. Os vídeos que eu assisto dos irmãos que são pastores, que trazem a palavra, as irmãs, eu assisto até o final, porque para mim é refrigério. Ouvir a palavra de Deus para mim é refrigério para minha alma. Porque ninguém sabe o que passa no meu coração. Só Deus, só o Espírito Santo. Entendeu? Então, quando alguém passar por uma situação dessa, e se você conhece, não julga ela não. Não julga não. Procura entender. Não é safadeza não. Não é sem vergonhice. Entendeu? Procura ajudar. Se você não tem uma palavra de apoio para ela, mas também não tem uma para afundar. Entendeu? E para afundar a gente, destruir, tem tantos. Mas para apoiar são poucos. Então eu vivi quase 2 meses com um psicopata. E digo para vocês, torcerem para nunca cair na mão deles. E são pessoas que estão acima de qualquer suspeita. Eles têm empregos normais, eles têm vida normais, vivem no meio de família de pessoas. Às vezes nós conhecemos, estamos lidando com um e sem saber que é um psicopata. Busca na internet os sintomas, as características, a tríade da psicopatia, vocês vão ver lá. E você vai começar até, nossa, não vai virar paranoia, gente, que todo mundo é psicopata, por favor. Mas você vai ver que muita coisa tá se encaixando. Então eu consegui sair disso, dessa situação, e eu agradeço muito a Deus que venci. Essa é a minha história, uma pequena parte da minha história. Tem outra, mas eu vou contar de outras vezes. Não agora, só essa, tá bom? Então a todos que ouviram a história até o momento, um beijo a todos, fica com Deus, assiste o vídeo até o final, se inscreva no canal, você que não é inscrito, mas que curte o nosso canal, as nossas receitas, os nossos animais. Aqui tem muito gato, eu amo pássaros, então minha vida é filmar os passarinhos na bananeira do vizinho, que não são minha essa bananeira, minha bananeira tá num pote, nem deu banana ainda, só a primeira. Então, curte nosso vídeo, se inscreva, assista até o final, compartilha essa história, porque tem muita gente passando por isso, tem muita mulher vivendo com psicopata sem saber. Ajuda, leva ajuda, ok? Então, a todos do canal Simone e eu, aos nossos 412 inscritos, um beijo a todos e fique com Deus. Tchau, gente!